Temos discutido sobre a tremenda importância e o poder irresistível da oração. E agora vamos direto ao ponto. Como orar com poder? Em Atos capítulo 12 temos o registro de uma oração que prevaleceu com Deus e trouxe grandes resultados. No versículo 5 deste capítulo, a maneira e o método desta oração é descrita em poucas palavras. Diz: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A primeira coisa que notamos neste versículo é a expressão a Deus. Sim, a oração que teve poder foi a oração oferecida a Deus. Mas alguns podem dizer: toda oração é oferecida a Deus. Não, muito do que chamamos de oração pública ou particular não são orações oferecidas a Deus. Para que uma oração seja realmente oferecida a Deus, deve haver uma aproximação definida de Deus quando oramos. Devemos ter um entendimento vivo e definido de que Deus está ao redor e nos ouvindo enquanto oramos. Em muitas orações que fazemos, existe um pequeno pensamento sobre Deus. Nossa mente é tomada com os pensamentos a respeito do que precisamos e não está ocupada com o pensamento sobre o poderoso e amoroso Pai por quem estamos buscando. Geralmente não estamos ocupados nem com um nem com o outro, mas nossa mente está divagando aqui e ali através do mundo. Não existe poder nesse tipo de oração, mas quando realmente entramos na presença de Deus e o encontramos face a face no lugar da oração, realmente buscamos nele as coisas que desejamos e nisso há poder. Se, então, orássemos de forma certa, a primeira coisa que deveríamos fazer é tratarmos isso como se fosse uma audiência com Deus, como se realmente entrássemos em sua presença. Antes de um pedido feito de palavras ser oferecido, deveríamos ter a consciência definida de que estamos falando com Deus e deveríamos crer que Ele está ouvindo nossos pedidos e garante as coisas que pedimos a Ele. Isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Então, deveríamos olhar para o Espírito Santo para que Ele pudesse nos levar até a presença de Deus. E não deveríamos nos apressar em palavras até que Ele nos leve até lá. Uma noite, um cristão muito ativo chegou a uma pequena reunião de oração que eu estava fazendo. Antes que nos ajoelhássemos para orar, eu disse algo como isso que acabei de mencionar, falando a todos os irmãos, para terem certeza, antes de orar, e enquanto eles estivessem orando, que pudessem estar na presença de Deus realmente, que eles tivessem o pensamento definitivo nele e que pudéssemos nos concentrar mais nele do que naquilo que estivéssemos pedindo. Poucos dias depois, encontrei o mesmo homem e ele disse que este simples pensamento foi algo inteiramente novo para ele, que tornou a oração uma experiência inteiramente nova para ele. Se orarmos de forma correta, estas duas pequenas palavras devem estar em nossos corações. Quais são as palavras? As palavras são a Deus. O segundo segredo de uma oração eficaz é encontrado no mesmo versículo, nas palavras sem cessar. Na versão revisada, sem cessar é colocado como insistentemente. Nem mesmo esta versão consegue expressar
a força completa da palavra grega. A palavra significa literalmente esticadamente. É uma palavra figurada. Então, para que a nossa oração possa ser uma oração vitoriosa, precisamos aprender a nos demorar diante de Deus em oração. Oração não é um telegrama. Oração não é um recado. Oração é um momento de comunhão com o Pai Eterno. Oração é demorar-se diante de Deus, falando com aquele que tudo pode fazer. O segredo da verdadeira oração é comunhão. Buscar ao Senhor incessantemente, permanecer diante dele sem preocupação de sair da sua presença majestosa. Vamos nos demorar diante do Senhor em oração e desta forma nós obteremos o resultado das nossas petições. Quer que a sua oração seja atendida? Aprenda a demorar-se diante do Senhor, orando incessantemente, sem preocupação de parar de buscar ao Deus Altíssimo e Soberano. A palavra esticadamente significa que a nossa oração deve ser uma oração perseverante, constante, persistente, vigilante e vencedora. Esta é a forma apontada por Deus de como nós poderemos obter as coisas por meio da oração. E o grande motivo da falta de experiência em nossa vida e em nossa obra é a negligência em oração. Tiago nos mostra isso no 4º capítulo, no versículo 2 de sua epístola. Ele diz: não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Estas palavras contêm o segredo da pobreza e a falta de poder da maioria dos cristãos. Negligência em oração. Porque muitos cristãos perguntam: eu faço tão poucos progressos em minha vida cristã? Negligência em oração. Deus responde: não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Por que será que muitos pastores perguntam: eu vejo tão poucos frutos em meus trabalhos? Novamente, Deus responde na sua palavra: negligência em oração. Você não tem porque não pede. Porque muitos professores da escola dominical perguntam: eu vejo tão poucas pessoas em minhas aulas de escola dominical? Deus continua respondendo em sua palavra: negligência em oração. Você não tem porque você não pede. Está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Você já fez uma oração tão fraca que até percebeu que aquela oração não iria fazer diferença? Por acaso você ficou desanimado para orar, pensando que não adianta porque as suas orações parecem não chegar a lugar nenhum? Olha, por mais que pareça fácil, até mesmo para orar e falar com Deus, existem princípios bíblicos que devem ser respeitados. E estes princípios bíblicos são o segredo da oração vitoriosa. Estes princípios são o segredo para que você possa ter uma vida de oração vitoriosa. Os apóstolos tinham a oração como a coisa mais importante de suas vidas. Quando as numerosas responsabilidades da igreja vieram sobre eles, eles reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. É evidente
pelo que Paulo escreveu às igrejas e aos indivíduos sobre oração, que muito de seu tempo, força e pensamento eram dirigidos para a oração. Todos os grandes homens de Deus, fora da Bíblia, têm sido homens de oração. Eles se distinguiam uns dos outros em muitas coisas, mas uma coisa todos eles tinham em comum. Eram homens que demoravam-se diante de Deus em oração. Eram homens de oração.